Olá, amigos do canal, aqui é Anderson Cardoso. Vamos falar sobre o sistema de arrefecimento da gaiola. Nesse vídeo eu vou explicar por que o seu Puma, o seu Fusca, ou seja lá o que for que você construiu que tenha rodas, tem motor AP, tem motor refrigerado da água e geralmente o traseiro, motor traseiro, e ferve, vive aquecendo, não adianta botar a ventoinha que ele ferve. Esse vídeo vai ser para explicar por que ele ferve e como fazer para ele não ferver mais, ok? Então, galera, o radiador tá aqui, da Master Cooler, né? E eu comentei que ele está aqui, prioritariamente ele estava instalado aqui, né? Cheguei a usar um radiador de Uno, botar um radiador de Uno aqui. Quando eu testei o carro sem carenagem nenhuma, vou tentar botar uma foto aqui para vocês verem dos testes, até uns vídeos dos testes também a gente vai botar. Quando o carro não tinha carenagem nenhuma, sem nenhuma carenagem, cheguei a andar com o radiador de Uno aqui, lembrando que é um motor 2.0 bielão, AP bielão. Cheguei a andar com o radiador de Uno 1.0, Uno 1.0 aqui, refrigerou bem, por incrível que pareça. Depois comecei a ter aquecimento, cheguei a botar um motor de Chevette, um radiador de Chevette Turbo que eu tinha, um radiador bem potente, com poder de calorífico de troca bem avantajado. Ele é mais largo e ele é de cobre, da extinta Super Cooler lá de São Paulo. Esse radiador está comigo há alguns anos. Ele refrigerava um Chevette inflamável 1.9 turbo com intercooler e uma 1.70 da Biagio, em pleno verão carioca aí com 45 graus aí, ele refrigerava bacana, tá? Esse radiador aqui estava aquecendo o motor. Foi então durante um teste na Avenida Brasil, um teste aí de alta velocidade, falei, pô, o carro é aberto. Então, né, a lógica de carro, né, normalmente, que a gente faz? Quanto mais acelera, maior o fluxo de vento passando pelo radiador, né, mais vai refrigerar. E o radiador de Chevette, o pessoal sabe, ele instalado aqui atrás, né, aqui, o pessoal sabe que ele tem uma espécie de válvula termostática na tampa dele, na tampa do radiador, e quando a temperatura da água sobe muito, ela dá uma aliviada ali, ela abre e esguicha. Não tinha aquela mangueirinha para jogar para baixo e esguichou na minha nuca. E eu tava a mais de 100 km por hora, achei estranho, como o carro a 100 km por hora, a água respinga na minha nuca, né? Eu sentado aqui, né? Minha nuca aqui, né? O radiador ali, o troço veio para cá, e eu tava andando em velocidade, tava andando aí uns 110 km por hora, aí, mais ou menos, 120, 130, e tinha um colega do lado, meu primo Júnior, alô Júnior, tava aqui em pé no banco do carona olhando. Foi aí que eu entendi o que estava acontecendo. Pau na máquina. Então, rapaziada, eu fiz esse desenho aqui para explicar melhor o que aconteceu com a gaiola. Eu tenho duas situações aqui, a de baixo sem para-brisa e a de cima com para-brisa. Você tem aqui um fluxo, vamos fazer aqui no caso da gaiola, sem para-brisa, o fluxo de ar seria mais ou menos esse aqui, ó, né? O ar passaria aqui, né? Seria algo desse tipo aqui, assim, tá? Seria mais ou menos assim, que o ar passaria pelo carro, apenas com a carroceria, apenas com a carenagem aqui do bico, do capô, né? No ar para-brisa, então o ar passa direto, vai direto ao radiador, tá? O carro, ao se movimentar, ele gera muita pressão aqui na frente, uma pressão positiva, tá? Positiva, tá símbolo aqui. E ao passar, ele vem trazendo uma bolha, né? Aqui assim, uma bolha negativa, tá? Negativa. Aqui o sinal, tá? Pressão negativa, tá? Como o carro é aberto, praticamente não tinha carroceria. Durante os testes, aliás, com o radiador de Uno, eu não usei nem essa carenagem aqui. Então, de fato, o ar, eu posso até tirar isso aqui, o ar, de fato, ele passava por dentro do carro totalmente. A única coisa que ofereceu alguma resistência ao comportamento do carro era o piloto sentado aqui, né? Esse aqui sou eu. Com o para-brisa, o que acontecia? E a carenagem e o para-brisa. O carro movimentar, como eu falei, ele gera onde o ar, vamos dizer assim, tromba com onde o carro tromba com o ar, você gera a cara do carro, assim, o capô ali, a frente de para-choque, ele gera uma zona de alta pressão, né? Então aqui na frente, a gente pode considerar que isso aqui tudo aqui, ó,
esse para-brisa quase reto, como se fosse praticamente uma... É como se a gaiola tivesse duas frentes, né, de carro, né? Como se esse carro tivesse duas frentes. Uma zona de alta pressão, outra zona de alta pressão aqui. E logo aqui atrás do para-brisa é como se fosse a traseira de um hatchback, né? Você tem uma zona de baixa pressão aí que pegava tudo isso aqui, tá? Na minha opinião, tá? Ou seja, como se a traseira do carro, em vez de estar aqui a traseira da gaiola, como um hatch, estava aqui atrás do para-brisa, né? E o ar, ao passar, né, pela gaiola, né, ele, ao encontrar esse para-brisa quase reto, ele chegava aqui mais ou menos em cima do para-brisa, ele era projetado, nem assim, ele era projetado bem para cima mesmo assim. É como se fosse um ônibus, tentando, né, reto assim, tentando furar o ar. Então quem já ficou em pé do lado de um ponto de ônibus sabe o que eu estou falando. Quando o ônibus passa e empurra o ar para o lado, você chega, balança assim, quando ele passa do teu lado. Ele projeta o ar para todas as direções, para os lados e para cima, e cria uma verdadeira bolha de vácuo atrás dele, né? Isso aqui que eu tô falando não é demais. Os motociclistas, os motoboys, quem, né, já conhece macete, andar atrás de caminhão, baú, atrás de ônibus, você dá uma descansada, não tem vento. É justamente uma zona de baixa pressão que cria atrás de um carro. E quanto mais reta a traseira desse carro, maior essa zona de baixa pressão. Inclusive essa zona de baixa pressão não é muito desejável porque ela meio que freia o carro, ok? Essa zona de baixa pressão que ficou aqui, atrás do para-brisa, é o que não permitia que houvesse refrigeração no radiador. Não havia troca. Mas eu tinha ventoinha ali ligada direto. Cara, sua ventoinha, ela precisa de ar, de densidade de ar, para empurrar esse ar, através do ventilador, por dentro do radiador. Se você tem uma bolha de vácuo, né, não chega a ser um vácuo, mas tem uma baixa pressão, você não tem densidade de ar suficiente, não tem volume de ar suficiente para passar pelo radiador e refrigerar. Então, por isso que o carro com para-brisa carenado, com radiador bem mais potente, aquecia, e sem carenagem, com radiador muito mais michuruca, o carro não fervia. É aerodinâmica, né? Depois eu cheguei a fazer uns testes, eu tirei para-brisa, vi que refrigerou, cheguei a botar dutos para induzir, né, o ar por radiador, né, para jogar, mas justamente como os dutos ficavam atrás, né, do para-brisa, eles pegavam já o ar já subindo, né, os dutos já estavam dentro dessa bolha de vácuo, os dutos já estavam aqui, então eles não conseguiam captar o ar com eficiência, com densidade suficiente para refrigerar o motor. Daí eu tinha um aquecimento no carro devido à falta de eficiência, falta de densidade de ar, volume de ar suficiente para passar pelo radiador e fazer a troca de troca calorífica. Então, amigos, eu fiz um desenho aqui das dores de cabeça que a gente mais ama, né? Fusca, Puma e triciclo, e que normalmente nós colocamos assim gostamos de botar motor AP, né? Não basta essa dor de cabeça de você restaurar uma Puma, você ainda quer botar um motor AP 2.0 e muitos ainda turbinam, né? Vai gostar de encher a cabeça de problema assim no espaço. Interessante, porque nesse processo de adequar o radiador do meu carro, eu tive, como todo mundo, fiz muita pesquisa na internet e descobri, falei, pô, se o meu carro é aberto na gaiola, tem esse problema de aquecimento, você imagina os tantos de Puma e Fusca com motor AP e triciclo que tem por aí. Eu descobri, pasme, que muitos convivem com este problema, convivem com aquecimento. Como a maioria não passa, principalmente os triciclos e Fusca, ele é mais para rolé, dificilmente passa aí de seus 100 km por hora aí, né? O volume de ar que tem ali dentro do carro, na traseira do carro, é suficiente para a ventoinha empurrar esse ar por dentro do radiador. A partir do momento que você acelera, vários deles colocaram o mesmo problema que eu. Quando você passa de uma determinada velocidade, o motor aquece, mesmo com a ventoinha ligada. Teve até um camarada, não lembro qual foi o grupo, que falou que botou um esguicho desse brucutu, desse que a gente usa em limpador de para-brisa, para poder refrigerar o radiador. Quando aquecia lá, apertava os guichos, borrifava a água e resolvia ali aquele pico de aquecimento. As pessoas convivem com aquecimento. Por que esses veículos com motor a pé aquecem?
o motor AP, eles aquecem. Tem o mesmo problema da minha gaiola, né? Você tem um radiador na traseira, né? Enclausurado dentro do carro aí, para até piorar, né? E você, em movimento, você tem o mesmo efeito. E o Fusca também, assim, com a gaiola, tem um para-brisa reto, né? Então você tem aí uma bolha, né? De baixa pressão aí, que acompanha a traseira do carro. O Puma, a mesma coisa. Aquela bolha aqui de baixa pressão aqui atrás do carro. O triciclo, alguns, dependendo aí da posição alguns, dependendo da posição do radiador, não tem esse problema. Outros têm, ainda mais os carenados. E é a mesma coisa. Passou ali uma certa velocidade, vai ter aquela bolinha né? Nem tanto quanto o Puma e o Fusca, mas tem o mesmo problema de aquecimento. Então, a solução definitiva é uma só. É botar o radiador na posição do carro em que você tem mais pressão, você tem mais volume de ar e sob pressão, já que aqui a pressão é alta, né, na carroceria, porque o ponto é esse na dianteira do carro. Por isso que quem constrói super esportivo, apesar de todo túnel de vento e tal, sempre que possível, com exceção, se não me engano, do Lamborghini Countach, eu não sei exatamente porquê, eles fazem teste de túnel de vento, deve conseguir a mesma eficiência na traseira, mas Ferrari F40, F50, Porsche, um monte de carro aí, super esportivo, a frente bem baixa, inclusive esporte protótipo, os carros que correm em Le Mans, tem um radiador na frente. Pô, se os caras que são assim, os caras que têm a cabeça mais assim, para desenvolvimento de aerodinâmica, botam o radiador na frente, pô, você vai querer botar na traseira do carro? Então, cara, solução definitiva para o aquecimento é colocar o radiador na dianteira do carro, ok? No caso da gaiola, quando eu botei, resolveu, acabou, nunca mais aqueceu, acabou o aquecimento. Podia até ter botado um radiador original do Santana, de qualquer outro carro, porém, como a gaiola já estava construída, a questão da posição das mangueiras e tal, a altura do radiador para adequar a frente do carro, eu achei mais inteligente mandar fazer um radiador. Não foi mais barato, mas o resultado ficou bom e isso que importa. Então é isso aí, amigos cabeça de pistão e seus petrolheads aí da vida, como diria Lorde Húmugos, leave the pump and just walk away. Então, obrigado aí por assistir o canal, não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar like, se tiver alguma dúvida, crítica ou algum aborrecimento de algo que eu tenha falado errado, escreva aqui nos comentários. Obrigado aí, fica com a gente, hein? Valeu, pau na máquina.